Olá, hoje o nosso papo é sobre hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Muita gente chama de assassina silenciosa, né? Porque, assim, raramente dá sintoma, mas olha, as consequências podem ser bem sérias. A gente tem aqui um material bem legal, um artigo sobre alimentos que podem dar uma força e uns trechos do manual MSD sobre hipertensão, tratamento. E a boa notícia é que parece que o que a gente come pode ser uma ferramenta poderosa mesmo no controle disso. Então a nossa ideia hoje é dar uma boa olhada nessas fontes, sabe? Tirar o que for mais prático, mais útil para a gente entender e, quem sabe, ajudar a gerenciar melhor essa questão da pressão arterial. Vamos nessa? Vamos sim, é isso aí. Hipertensão basicamente significa que a pressão lá dentro das artérias está alta de forma persistente. A gente mede com aqueles números, né? Tipo 120 por 80. O manual MSD ele dá umas classificações gerais. Abaixo de 120 por 80 é o normal, aí tem a elevada, estágio 1, estágio 2, que é quando passa de 140 ou de 90. E olha, é muito, muito comum. Quase metade dos adultos nos Estados Unidos tem, e ainda mais prevalente em alguns grupos, e com idade também aumenta, né? Nossa, quase metade. E os riscos, então? Não são brincadeira. O manual é bem claro, né? Fala de AVC, infarto, até insuficiência cardíaca, problema nos rins, se a pressão não for controlada. Exato, complicações sérias mesmo. E além dos remédios, claro, o manual MSD bate muito na tecla da mudança de estilo de vida. Perder peso, parar de fumar, pegar leve no álcool, diminuir o sal, fazer exercício. E é aí que entra forte o artigo dos alimentos, que destaca 5 grupos principais. Vamos começar pelo primeiro, o potássio. A banana sempre aparece como exemplo, né? Mas por que o potássio é tão chave aqui? O potássio, ele funciona assim, como um contrapeso para o sódio no nosso corpo. É bem interessante. Ele ajuda os rins a jogar fora mais sódio pela urina, sabe? E ao mesmo tempo, ele dá uma relaxada na parede dos vasos sanguíneos. Essa combinação ajuda a baixar a pressão. Ah, entendi. Um equilíbrio, então. Isso. E o artigo lembra que não é só banana, não. Tem batata doce, abacate, espinafre, até iogurte tem bastante potássio. Mas, atenção, quem tem problema renal precisa conversar com o médico antes, tá? Porque aí o excesso de potássio pode complicar. Boa, bom alerta, faz sentido. Agora, seguindo nessa linha de comida e pressão, o artigo fala da aveia e das fibras solúveis. Menciona uma tal de beta-glucana. O que ela faz exatamente? A beta-glucana, pensa nela como se fosse uma esponja no sistema digestivo. Ela forma um gel que meio que gruda no colesterol LDL, o tal colesterol ruim, e aí diminui a absorção dele. Com menos LDL circulando, menor o risco de formar aquelas placas de gordura nas artérias, a aterosclerose, que endurece os vasos e, claro, aumenta a pressão. Então ela age no colesterol antes dele virar um problema maior nos vasos. Legal. É. E a dica do artigo é ir introduzindo a aveia aos poucos, para dar tempo do sistema digestivo se acostumar, né? Entendi. Faz sentido. E dos grãos para as folhas? O próximo grupo são as folhas verdes escuras, espinafre, couve, rúcula. O artigo diz que são ricas em nitratos. Como isso se conecta com a pressão? Aqui a coisa fica bem fascinante, viu? O nosso corpo pega esses nitratos da comida e transforma primeiro em nitrito e depois em óxido nítrico, o famoso NO. E o óxido nítrico é um sinalizador poderoso. Ele manda os vasos sanguíneos relaxarem, se alargarem. É um vasodilatador natural. Uau! Quer dizer que comer uma salada pode literalmente ajudar a relaxar as artérias? Basicamente sim. Melhora o fluxo sanguíneo e, como resultado, ajuda a reduzir a pressão arterial. É um mecanismo muito interessante. Incrível mesmo. E bom, saindo do verde e indo para o mar. O artigo também fala dos peixes gordos. Salmão, sardinha. Por causa dos ácidos graxos ômega 3. Exato. Ômega 3, principalmente o EPA e o DH. São muito conhecidos pelas propriedades anti-inflamatórias, né? Mas eles também ajudam a baixar os triglicérides e melhoram a saúde daquela camadinha interna dos vasos, a função endotelial. Sim. Tudo isso contribui para um coração mais saudável e, claro, pode ajudar a diminuir a pressão.
A recomendação que o artigo traz é comer esses peixes umas 2, 3 vezes por semana. E eles dão uma dica importante sobre preferir fontes sustentáveis, né? Bom lembrar disso. Sim, fundamental. E para fechar os 5 grupos, temos o alho, com a alicina e os compostos de enxofre. Qual é a mágica do alho? O alho sempre aparece nessas listas de superalimentos, né? Pois é. A alicina que se forma quando a gente amassa ou pica o alho parece atuar em algumas frentes. Há estudos que indicam que ela pode estimular a produção daquele óxido nítrico que a gente falou. Ah, o vasodilatador de novo. Ele mesmo, contribuindo para relaxar os vasos. E tem mais. Alguns estudos sugerem que ele pode ter uma ação levemente parecida com a de alguns remédios para pressão, os inibidores da ECA. Mas, claro, tem que ter cuidado. O artigo lembra que o alho pode interagir com anticoagulantes e comer muito pode dar desconforto no estômago para algumas pessoas. Certo, moderação e atenção às interações, como sempre. Exato. E é super importante colocar tudo isso em contexto, né? Como as duas fontes mostram, a dieta é uma ferramenta, sim, poderosa, mas ela geralmente faz parte de uma estratégia maior. O manual MSD, por exemplo, detalha que existem vários tipos de medicamentos, diuréticos, beta-bloqueadores e outros, e que o tratamento ideal é sempre pensado para cada pessoa. Não é receita de bolo. Muitas vezes, o melhor caminho é combinar as mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação, com um ou mais medicamentos. E o acompanhamento médico regular é chave para ajustar tudo isso. Então, resumindo esse nosso papo, fica claro que o nosso prato pode ser um grande aliado, né? Incluir mais alimentos com potássio, fibras solúveis, nitratos das folhas verdes, ômega 3 dos peixes e os compostos do alho. Tudo isso pode mesmo ajudar bastante, como parte de um plano maior para a saúde do coração e controle da pressão. Sempre junto com as outras mudanças de estilo de vida, claro. Precisamente. Gerenciar a hipertensão é um processo, é contínuo e precisa dessa orientação profissional. O objetivo geral do tratamento, que o manual MSD menciona, geralmente é manter a pressão abaixo de 130 por 80, mas essa meta sempre vai ser ajustada para cada indivíduo, né? E a alimentação entra aí como um pilar fundamental nesse cuidado todo. Conexão tão forte entre o que a gente come e a saúde do coração. Que pequena mudança na alimentação, talvez inspirada por essa nossa conversa, poderia ser um experimento interessante para a gente começar a testar por aí nos próximos dias. Fica a dica para pensar.